Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de ensino da Palavra do Senhor e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Amém. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum. Hoje entraremos com um novo tema. Que o Senhor Jesus abra os nossos corações e para podermos estar atentos à voz do seu Santo Espírito. Amém. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que a Raquel leia para nós. Amém. Vamos abrir no Salmo 18. Salmo 18. Dá um tempinho para vocês abrirem. Salmos 18. Vamos lá. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram laços de morte e me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Até aí, irmãos. Aqui o salmista, ele já entra glorificando ao Senhor, dizendo que o Senhor é o seu rochedo, seu lugar forte, o seu libertador, a sua fortaleza. É isso que o Senhor é nas nossas vidas. Porque vem as situações difíceis e nós precisamos nos lembrar disso e não esquecer que Ele é a força da nossa salvação e o meu alto refúgio. Nele a gente deve confiar em momentos difíceis. Às vezes a gente passa por situações tão angustiantes, mas o Senhor está conosco. Ele é o nosso rochedo. Em nome de Jesus, que possamos nos apegar mais e mais ao Senhor, em tempos difíceis e em tempos alegres. Deus abençoe. Amém. Nós estamos num culto ao vivo e nosso culto é interativo. Então, se você tiver algum pedido de oração, eu vou pedir para que você mande uma mensagem para o WhatsApp 94788-8185. Vou repetir, acho que deve estar aparecendo na tela para você, mas vou repetir, 94788-8185. Se você tiver algum pedido de oração nessa noite, eu queria que você escrevesse e no final nós vamos estar louvor nessa hora. Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Vamos louvar o Senhor nesse momento, que você venha ter a paz, o equilíbrio da parte de Deus. Mediante a situação que estamos passando, muitas pessoas perderam esse equilíbrio, essa paz. E o que importa para nós é que nós venhamos confiar no
Aleluia. Glória a Deus. A música diz: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Louvado seja o Senhor, que possamos caminhar com Ele, com o Senhor. Pegue aí na mão de quem estiver do teu lado, da tua família. Em nome de Jesus, vamos orar. Ó Senhor maravilhoso, nós te damos graças por este dia que nos concedeu, Senhor. Sim, por Pai. cada detalhe deste dia, o Senhor esteve presente, Sim, nos guardando Senhor. e nos protegendo, Senhor. Tu és digno de toda a glória, de toda adoração. Tu és maravilhoso, Senhor. Sim, Pai. Não existe outro Deus, É somente verdade, Senhor. Ti. Ó Senhor, nós te Tu és pedimos, inigualável, Senhor, Senhor. pela nossa nação, o Brasil, Senhor. Sim, Pai. A tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus Sim, é o Senhor. é verdade. E nós cremos que este Brasil, eu creio, Senhor. vai se levantar em oração, em Sim, clamor Pai. a Ti, É Senhor. verdade, Senhor. Que o Teu povo está se despertando, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos ver sinais e maravilhas. Amém, Senhor. Porque o Teu nome é maravilhoso. A Tua presença é gloriosa. E nós Sim, cremos, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Tu és digno de toda a glória, de toda a honra. Tu és o nosso rochedo, a nossa Senhor. fortaleza. Nós te Aleluia, bendizemos, Senhor. Abençoa a nossa nação, Em ó nome Pai. de Jesus. Aqueles que estão à frente, Senhor, os governantes, Senhor. Sim, Pai. Que eles se rendam a Ti, ó Senhor. Sim, meu Que o Deus. Senhor governe suas vidas, Senhor. Sim, e Pai. eles, Senhor, estejam sensíveis, Senhor, à Tua voz, Senhor. Desperta, Senhor Deus, em nome de Jesus, vidas ali dentro, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, que tudo seja, Senhor, decidido e dirigido conforme Tu queres ali, Senhor. Em Brasília, Senhor, que toda ganância, Senhor Deus, que todo desejo do poder, do dinheiro seja repreendido em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que eles governem, Senhor, para o povo, Senhor. Sim, meu Pai. Com integridade, com Sim, meu Deus. honestidade, Senhor. Em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos também pela Tua igreja, Senhor, ali em Vila Mirante, Pai. Sim, Pai. Por cada família, Senhor Deus. Abençoa, Ó, Senhor. abençoa, Cada lar, Senhor. Que os lares sejam Em nome de cheios do Jesus. Teu Espírito, Sim, Senhor. Pai, da Tua presença, que haja Senhor. união, Senhor Deus. Que Sim, haja Pai. amor, Senhor. Ó Deus, que sejam famílias, Senhor, equilibradas. Que Sim, meu levem, Pai. Senhor, Profetizamos, a Tua meu Pai. palavra, Senhor, aqueles Vida, que precisem, Senhor. Sim, meu Ó Pai. Deus, abençoa também as nossas crianças, Em Senhor. nome do Senhor Jesus. Os Guarda, nossos Senhor. jovens, Senhor. Proteja, Eles Senhor. estão vivendo tempos também diferentes do que eles estão acostumados, Senhor. Sim, Cuida Pai. dos seus sentimentos, Senhor. É verdade, sim, meu Cuida Pai. dos seus corações, ó Pai. Em nome Que os de seus Jesus. pais tenham sabedoria que vem de Ti para instruí-los no Teu caminho, Sim, meu Deus. Porque eles estão, Senhor Deus, suscetíveis a tantas coisas, Senhor. É verdade, Senhor. Ó Pai, que os pais estejam atentos aos seus filhos, Senhor. Em nome do Senhor nome de Jesus, Jesus. derrama a Tua presença, Senhor, sobre eles, Sim, ó meu Pai. Pai. Guarda os nossos idosos, Senhor. Eles estão também confinados em suas casas por causa deste vírus, Senhor. Eles estão ficando tristes, Senhor. Ó Deus, que o Senhor entre com a Tua provisão, Sim, com meu a Tua Pai, alegria, com alegria, a alegria do Senhor, Espírito sobre Santo. suas vidas, Em Senhor. nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles sintam paz, a Aleluia, paz que Senhor. vem É de verdade, Ti, Senhor. Senhor. Só Ó o Senhor Deus, pode cuida dar a dos paz. nossos idosos, Senhor. Sim, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão trabalhando, Senhor, os nossos irmãos queridos, Senhor, que têm saído tomando ônibus,
ônibus, metrô, trem, Pai. Guarda as suas vidas, Senhor. Aqueles que estão tendo contato com muitas pessoas, Senhor. Protege eles, Em Senhor. nome de Jesus, Em nome Senhor. de Jesus. Dá saúde, dá a tua bênção, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos agora, Pai, por aqueles que estão enfermos, Senhor, Pai, estão doentes, vem, Senhor, Senhor, cura, Senhor. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor derrame a cura sobre estas vidas, Sim, Pai. tirando a dor, Senhor, na cabeça, Sim, Senhor, Pai. inflamações Vem, no Senhor. corpo, Pai, no joelho, Toda enfermidade, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. No pé, nas mãos, Sim, Senhor. Pai. Em Vem com nome de cura, Jesus, Senhor, nessa Pai, hora. que essas vidas Profetizamos sejam curadas, nessa hora, Senhor, cura. pelo poder do Teu Santo Espírito, Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão aflitos, Senhor, Deus. aqueles que estão tristes, angustiados, Senhor, que estão com as suas almas feridas, Senhor. Ó Deus, cuida destas vidas, meu Pai. Senhor, que eles sejam cheios da tua alegria, nome de Pai. Jesus. De alguma maneira eles possam ter um contato, Senhor, contigo, Sim, Pai. Senhor, por Tua meio de presença, palavra, de Senhor. a palavra de Alegra, alguma Senhor. pessoa, O coração, da tua Senhor. palavra, que é a Bíblia, Senhor, Em nome de por Jesus. algum vídeo, Senhor, que eles estejam vendo na internet. Ó Pai, que o Senhor fale com eles, ó Senhor, tirando toda essa angústia, Sim, Pai. tristeza, Toda ansiedade, cuidando, Senhor, dos toda seus tristeza, sentimentos, Senhor. Senhor. Nós Em repreendemos em nome de Jesus. Senhor, E declaramos que a toda tua alegria, ansiedade, Senhor. Senhor, toda tristeza, Senhor, também, ó Pai, o Senhor esteja entrando com alegria, Senhor, com o teu equilíbrio Pai. sobre as vidas, Senhor. Sim, Deus. Em Espírito nome de alegria, Jesus, Senhor. Em Senhor. nome de Jesus. Ó Deus, nós te Profetizamos. pedimos, ó Pai, por Declaramos. aqueles que estão encarcerados pelos vícios, Sim, Senhor, Pai. da bebida, Senhor, Quebra as cadeias, da Senhor. droga, Senhor. Ó Quebra Deus, as tantos cadeias, vícios Senhor. ruins, ó Pai, na internet, em vídeos pornográficos, Senhor. Quebra, nos Senhor, as celulares, cadeias, Senhor. As pessoas têm, Senhor, Que haja, se Senhor, conectado, libertação, Senhor. de uma maneira, Senhor, descontrolada, Pai. Ó Senhor, que todos esses vícios sejam destruídos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Quebra, Senhor. Senhor, Quebra tudo esses aquilo que aprisiona as grilhões, pessoas. Senhor. Em nome de Jesus. Abra, Senhor, que eles os sejam olhos, os libertos ouvidos. pelo seu poder, Senhor. Ó, Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. Senhor. Nós Que te eles pedimos, possam te enxergar, Senhor. Deus. Ó, Senhor. E te ouvir. Pelos pastores, Sim, Senhor, Pai. pelos Abençoa, missionários que estão tão longe, Senhor. Sim, Pai. Estão, Abençoa, Senhor, Senhor. em países onde o teu nome não pode ser falado, Senhor. Não pode ter a Bíblia ali abertamente, Senhor, guarda, Senhor, teu povo, guarda, Senhor, na China, esses Senhor. pastores, Senhor. Da Coreia os do Norte, missionários, Senhor. Aqueles que estão se convertendo, No Sudão do Senhor, Norte, os nossos Senhor. irmãos cristãos, Senhor. Guarda a tua igreja, que Ó ela se expanda Deus, nesses Senhor, lugares. Guarda Que haja suas salvação. vidas, Senhor. Que eles sejam fortes e corajosos, Sim, Pai, fortalece os teus Senhor. filhos, fortalece Em a nome igreja de nesses Jesus, lugares. Senhor, guarda, Senhor, e protege, Pai. Em nome de E Jesus. aqueles que estão presos, Senhor, em cadeia, Senhor, em container, Liberta, Senhor. Senhor, Deus, em campos de concentração, Livra-os, ó Senhor. Pai. Que eles sejam libertos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que não achem culpa sobre suas Sim, vidas. Pai. E os soltem, Pai. Ó Deus, cuida Aleluia, das Jesus. famílias, Senhor, desses que estão presos, Senhor. Por ti, Traz o Senhor. conforto e a esperança, Sim, Senhor. meu Deus, em nome de nome Jesus. de Jesus, Em Senhor. nome do Senhor Nós te Jesus. agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos, Senhor. Que possamos, Senhor, falar de Amém. Ti. Também com Amém. ousadia, Sim, com com amor, unção, Senhor. com coragem, com a unção do Teu Santo Espírito, Sim, meu Deus. Senhor.
Ó Deus maravilhoso, nós te damos graças, Senhor Deus, por este dia, Senhor. E também te pedimos, esvazia as nossas mentes, Senhor, de tudo aquilo que possa atrapalhar na hora da tua palavra, na hora do teu ensino, que possamos estar atentos à tua voz, Sim, meu Senhor. Pai, em nome Fala de Jesus. conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Sim. Tu és digno de toda a É, glória Senhor. e de toda a honra. Também não posso me esquecer, Senhor, daqueles, Senhor, que perderam seus familiares esta semana, Senhor. Muitos estão tristes, Senhor. Conforta os seus corações, Senhor. Dá alegria, Senhor, que eles possam sentir o consolo que vem de Ti, ó Pai. Aqueles que estão, Senhor, em hospitais, Senhor, por causa deste vírus. Os nossos Pai, médicos, oramos, as Senhor. nossas enfermeiras, Intercedemos, enfermeiros, Senhor. Guarda cada um, dá coragem, Senhor, dá a força que vem de Ti, ó Sim, Pai. meu Deus. E conforta os corações, Senhor, entristecidos, Senhor. Porque só Tu, Senhor, pode dar este consolo em nossas vidas. É. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço. Não me canso de agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Digno de toda Sim, a glória. aleluia. Louvado seja, Senhor. Aleluia. Digno Tu és. Amém. Repita comigo. Haja o que houver, Haja o que houver, a que preço for, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por este momento de intercessão, Glória a Jesus. pelo nosso país, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, Aleluia. pela igreja perseguida. Senhor, Glória a Deus por este maravilhoso. momento. Não se esqueça, então, se você tiver algum pedido de oração, eu queria que você, então, estivesse anotando o número do nosso canal ali no WhatsApp, que é o 947888185. 947888185. Você pode escrever, se você tiver algum pedido de oração, pode escrever, que no final nós estaremos orando pelos pedidos. Amém? Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de dar uma palavra agora sobre dízimos e ofertas e louvar a Deus por todos aqueles que têm contribuído, sido fiéis à casa do Senhor e neste momento consagrar na presença dEle. Vamos orar a Deus neste momento? Pai eterno, eu quero neste momento, Senhor, consagrar todos os dízimos, todas as ofertas, Senhor, que foram feitas, Senhor, na conta corrente da igreja durante esta semana, Senhor. Eu quero consagrar na Tua presença, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe todos aqueles, ó Deus, que estão contribuindo. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tamanha, Senhor, que nunca venha faltar o necessário, meu Pai. Que nunca venha faltar mantimento, meu Pai. De igual forma, Senhor, abençoe aquele que também não pode, por estar desempregado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, as portas do emprego, Senhor, para que todos aqueles que forem procurar emprego, Senhor, nessa semana, na próxima, Senhor. Ó Deus, as portas se abram, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde estiver o nome dos teus filhos, Senhor. Ó Pai, na triagem, Senhor, ali. Ó Pai, na seleção, meu Deus, abra as portas ali do emprego, Senhor, e que eles sejam chamados, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoe também aqueles que trabalham por conta, aqueles, Senhor, que são empresários, autônomos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria para os Teus filhos, Senhor, como eles devem fazer neste tempo, ó Pai, para conseguir, ó Deus, o necessário para o sustento das Tuas famílias, meu Pai. Ó Deus, abra novos contratos, abra novos negócios, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção
bênção do Senhor sobre a tua abençoador, vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Com o aluguel, com as contas que nós temos ali. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Amém. E vamos aos anúncios. Sexta-feira nós temos 3 células. No Jardim Guarani, na Cachoeirinha e aqui no Jaraguá. Todas as células começam às 8h30. Domingo nós temos o culto da família às 18 horas. Todos os cultos têm começado no horário que era presencial. Então se conecte e participe. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra do Senhor. Amém. Nessa hora, eu gostaria de pedir para que você abra a palavra do Senhor ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Livro de... Vamos orar a Deus. Pai eterno, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e nesta hora eu queria te pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor venha me usar, Senhor. Venha me usar com ousadia, com autoridade, com unção, Senhor. Pai eterno, não deixa nada atrapalhar, Senhor, o mover da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nos nossos corações, em cada lar, Senhor. Em cada pessoa que for ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possa sair mais fortalecido, Senhor, deste culto. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos dando início hoje a um novo tema e nós vamos estudar sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Perseverando na doutrina dos apóstolos. E esses estudos que nós vamos ter às quartas-feiras, eles estão voltados para as principais doutrinas da fé cristã. Então eu pediria para que você não faltasse nos cultos de ensino, não deixasse de assistir, porque nós vamos estar a cada quarta-feira estudando sobre uma doutrina da fé cristã. Hoje nós estamos dando início a esses estudos e nós vamos estudar sobre a importância da Bíblia como a palavra de Deus. A importância da Bíblia como a palavra de Deus. Ou seja, o subtítulo de hoje é a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, pois a saúde espiritual de uma igreja, dos seus membros, e quando eu falo igreja, eu falo de todos nós, porque a igreja não é as paredes, a igreja são as pessoas, eu e você. Então, a saúde espiritual das pessoas, dos membros de uma determinada igreja, ela vai depender do quanto os seus membros estão compromissados com os princípios contidos nas Escrituras Sagradas. A nossa saúde espiritual ela vai estar relacionada ao nosso comprometimento com o estudo da palavra do Senhor. Amém? Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Para dar início nesse estudo, vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem não é filho de Deus, para quem não nasceu de novo, a Bíblia é um livro qualquer. Mas para nós
que nascemos de novo, que fomos chamados pelo Senhor, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E então, ela é a palavra de Deus. Ela não contém. Tem muitos teólogos por aí, tem muita gente falando que a Bíblia contém a palavra. Não, a Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E o Paul Washer, que é um teólogo que nós costumamos ler, ele diz que se a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos lê-la. Mais do que ler a palavra, nós devemos meditar na palavra de Deus. E mais do que meditar, nós devemos praticá-la. Praticar os princípios que estão na palavra do Senhor. Amém? Lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias está nos convocando aqui a conhecermos e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como é que nós vamos conhecer ao Senhor? Estudando e meditando na palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia, ela é a mente de Deus. Na Bíblia nós descobrimos como Deus sente, como Deus vê a realidade, como Deus deseja que as coisas sejam feitas, a sua vontade para as nossas vidas. A Bíblia também relata a condição do homem, a nossa condição pecaminosa, a nossa condição de queda. A Bíblia também nos mostra o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. E é por quem nós vamos ver a Deus um dia. Então, a Bíblia também nos mostra o caminho da salvação. E a Bíblia também nos alerta sobre a condenação dos pecadores. Ou seja, ao mesmo tempo que ela nos mostra o caminho da salvação, ela também nos fala qual é a condenação dos perdidos. E também a palavra do Senhor nos mostra o nosso futuro, a nossa herança, a nossa esperança, né? Que é estarmos com o Senhor Jesus. Amém? Para sempre. Conhecer, então, a palavra de Deus é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E como isso é importante. Tem muita gente que não dedica um tempo para estudar a palavra de Deus, para a palavra do Senhor. Então, nós devemos estudar a palavra do Senhor todos os dias. A Bíblia é o meio utilizado por Deus para se fazer conhecido. Deus utilizou, então, ali da palavra de Deus, da palavra, para se fazer conhecido. E nós nos lembramos que Jesus, Ele é a palavra de Deus. Nós vimos isso no sábado retrasado, vimos sábado passado, que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, que Ele estava no início com Deus. Ele era antes de todas as coisas e nada do que foi feito se fez sem a sua palavra, né? Então, Jesus é a palavra. Portanto, quem quiser conhecer a Deus, tem que ser através da Bíblia, tem que ser através da palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus sem você ler a palavra. Salmo 119, 105, Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos
e luz que clareia o meu caminho. Como eu gosto deste versículo. Como eu amo esse versículo. Porque ele diz, meus amados irmãos, que a palavra, ela ilumina o nosso caminho. Ela ilumina o nosso caminhar. Nosso dia a dia. Então, todos os dias pela manhã, quando você acordar, meu irmão, você deve orar ao Senhor e pedir para que a palavra de Deus, ela ilumine o seu caminho. Amém? E diz também aí que a palavra, ela ilumina os nossos passos, no nosso dia a dia, e ela clareia o nosso caminho. Ela é como se fosse um facho de luz que vai à frente de nós, iluminando o caminho. Ou seja, é com a palavra que eu consigo enxergar o meu caminho. Por isso que tem tanta gente perdida. Por isso que tem tanta gente batendo cabeça por aí. Por quê? Porque eles não leem a palavra. Então a palavra não pode iluminar os seus passos. E a palavra não pode ali clarear os seus caminhos. Mas, meus irmãos, a nossa oração é para que essas pessoas e todos nós, a Igreja do Senhor, ela esteja voltada ao estudo da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus vai iluminar nossos passos e vai clarear o nosso caminho. Amém? Por isso, a necessidade de ter um tempo a sós para estudo da palavra de Deus. Segundo ponto. O primeiro ponto é a Bíblia é a palavra de Deus. A importância de nós olharmos para a Bíblia não como um livro qualquer, mas como um livro que é a própria palavra de Deus e que tem vida, tem salvação para nos dar. Amém? Segundo ponto, tenha prazer em meditar, em ler e em meditar na palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então nós devemos lê-la. Nós devemos meditar sobre ela. E nós devemos praticá-la. Salmo capítulo 1, verso 2. Salmo capítulo 1, verso 2 diz assim: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que o nosso prazer, meus amados irmãos, esteja na lei do Senhor, na palavra de Deus. Que o nosso prazer esteja em meditar de dia e de noite sobre a palavra do Senhor. Amém? Ter prazer é ter alegria. Alegria em obedecer a Deus. Ter alegria em decidir com base na palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra, essa palavra ela nos confronta, essa palavra vem de encontro a nós. E essa palavra, então, ela mexe conosco, ela nos confronta. Ela nos confronta, meus amados. Então nós devemos ter alegria em decidir com base na palavra do Senhor. Quantas pessoas decidem os rumos das suas vidas? Quantas pessoas decidem fazer tantas coisas nos seus dias, no dia a dia de suas vidas e não consultam a palavra de Deus? A Bíblia, meus amados, ela deve ser consultada. Ela deve ser consultada para que nós possamos ouvir a voz de Deus e ouvir a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso que nós devemos ter alegria em decidir com base na palavra do Senhor. Muitas vezes você não vai gostar do que é a palavra de Deus. Muitas vezes, eu digo que muitas vezes você não vai gostar do que a palavra de Deus tem a dizer. Mas você tem que ter coragem e alegria em decidir com base na palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos decidir com alegria, com base na palavra do Senhor.
É isso que o salmista está falando, que o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite, ele pensa, ele medita, ele estuda, ele pondera, ele vê o que a palavra de Deus acha antes de fazer, de tomar qualquer decisão, ele dá valor para a palavra de Deus, ele pensa sobre o que a palavra de Deus tem a dizer. Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, dias em que a própria igreja não tem meditado na palavra do Senhor. Dias que a própria igreja tem dado valor a outras coisas, que não a palavra do Senhor. Nós devemos nos voltar como igreja do Senhor, a estudar a palavra, a ter alegria em meditar na palavra de Deus. Amém? Um outro ponto que eu queria dividir com vocês. Terceiro ponto. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É o texto base do nosso estudo de hoje. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada no grego, essa palavra inspirada no grego, ela é a palavra theopnesto, e ela significa soprado por Deus. É como se a palavra de Deus, a Bíblia, ela tivesse sido soprada por Deus. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens durante um período de 1.600 anos. Homens diferentes na cultura, financeiramente falando, suas profissões eram diferentes entre si. Homens mais cultos, homens com menos culturas, porém, esses homens foram inspirados por Deus, receberam o sopro de Deus ali em suas vidas para escrever aquilo que Deus tinha preparado para nós através das Escrituras Sagradas. É isso que significa que a Escritura, ela foi inspirada por Deus, ela foi soprada pelo Eterno até chegar até nós. Isso me lembra da criação do homem. Quando Deus cria o homem, ele pega o barro e ali com o barro ele faz ali um boneco de barro e ele forma o homem com as suas próprias mãos. E quando ele termina, ele assopra o fôlego de vida. Então o homem passa a ser alma vivente. A palavra de Deus foi soprada sobre esses homens. E eles escreveram a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá vida. A vida que nós temos hoje vem através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Outro ponto. Aí no versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. A Bíblia é útil para o ensino. Você tem que criar esse hábito de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é útil para o ensino. Essa palavra ensino, ela vem do grego didascalia. E essa palavra didascalia, ela significa doutrina, ensino. Por isso que o nosso tema nesses estudos de quarta é perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando no ensino dos apóstolos, ou no ensino, né? Porque o ensino dos apóstolos é a própria a palavra de Deus. Eles foram
Como eu falei no tópico antecedente, o Senhor soprou sobre eles a palavra de Deus. E eles escreveram então a palavra de Deus. A Bíblia foi divinamente inspirada. E ela é inerrante, ou seja, ela não erra. Então nós devemos ler a palavra de Deus porque é ela que nos ensina. Ela nos ensina aquilo que é correto. Quanta gente está batendo a cabeça aí por aí, na vida de pecado, traindo a esposa, querendo se separar, não querendo mais saber de Deus, não querendo mais saber de igreja, de ter relacionamento com os irmãos, não querendo. Tem gente traindo a esposa. Tem gente aí vendo pornografia, tem gente falando mal do outro, tem gente caluniando, fofocando, fazendo intriga. Meus amados irmãos, nós devemos ler a palavra porque ela vai nos ensinar aquilo que é correto. Esse é o sentido. Toda a Escritura, ela é útil para o ensino. Ela tem utilidade. Amém. Ela vai nos ensinar o que é correto. Amém. Eu não consigo acreditar em alguma pessoa se dizendo que é filho de Deus, filha de Deus, que não lê a palavra. Ou que lê e não coloca em prática. Não consegue ouvir a voz de Deus. Devemos perseverar no ensino da palavra de Deus. Aliás, perseverando na doutrina, no ensino, é uma das pilastras da nossa visão. Quando eu vim dirigir a igreja ali em Vila Mirante, Deus colocou no meu coração que a igreja deveria ser tocada por 4 pilastras. Perseverar no ensino, perseverar nas orações, perseverar nos relacionamentos e perseverar no partir do pão. 4 pilastras. Nós estamos falando de uma, que é o ensino. Perseverar no estudo da palavra. O que significa? Se aprofundar nela. Não é ler de qualquer maneira, mas é ler e se aprofundar. A palavra de Deus é como um solo. Um solo, quanto mais você cavar no mesmo lugar, mais camadas de revelação você irá encontrar. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e todas as vezes que eu leio, eu me deparo com um versículo que eu li várias vezes, e ali o Senhor dá uma nova revelação. Isso se chama mais uma camada de revelação. Se aprofundar ali. Anotar. Isso é perseverar na palavra. Anotar, rever, escrever. Por isso que eu sonho uma igreja que um dia todos nós, quando estivermos ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos estar anotando o que está sendo falado. Porque isso é dar valor para o ensino da palavra de Deus. É perseverar no estudo. É ouvir a palavra de Deus. Quanta gente está ouvindo nessa hora novelas? Quanta gente hoje está ouvindo um jogo de futebol? Quanta gente hoje está na internet? Está ouvindo qualquer outra coisa, mas Deus nos chama nessa noite para voltarmos ao estudo da palavra de Deus, a se edificar com a palavra, amém? Mais do que isso, além disso, praticar o que está sendo ensinado, olhar para frente, não olhar para trás. O crente em Cristo Jesus, aquele que é nascido de Deus, olha para frente, não olha para o retrovisor. Olha para frente, para o caminho que Deus está mostrando para ele. Não olha mais para trás. Se você guiar um carro olhando pelo retrovisor, você vai bater o carro. Mas se você olhar
Uma das primeiras lições que o instrutor nos dá é olha para frente. O retrovisor é só para você olhar mais ou menos rapidamente e depois focar novamente para frente. Então, meus amados irmãos, vamos praticar a palavra de Deus. Amém? Mais um ponto, o versículo 16 nos diz: toda a escritura ela é útil para o ensino e ela é útil para a repreensão. Repreensão. O que é repreensão? A repreensão é a censura. É admoestar. Admoestar é advertir. Então a Bíblia ela nos adverte, ela nos censura. Ou seja, a palavra condena o nosso erro. A palavra condena o erro. A palavra nos repreende dos nossos pecados. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você. Esteja mostrando áreas na tua vida que devem ser mudadas. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar. Ela vem nos repreender. Vem ali nos censurar, nos advertir. Amém? Ela é útil também, a palavra do Senhor. Versículo 16 diz, para a correção. A Bíblia é útil para a correção. Toda a Escritura é útil para a correção. Correção é aprimoramento, é aperfeiçoar. Então a Bíblia ela nos ensina como fazer o que é certo. Ela nos mostra como fazer o que é certo. Ela nos aprimora, ela nos aperfeiçoa. Por isso que eu não consigo acreditar em crente que não sai do lugar. Crente que não se aperfeiçoa nunca, que não melhora nunca, que não se aprimora nunca. Então é porque não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, a palavra vai corrigir, a palavra vai aprimorar, a palavra vai aperfeiçoar. A palavra de Deus corrige nossos erros. Quantos erros a palavra de Deus já corrigiu na minha vida? E Ele corrige ainda e vai corrigir até Jesus voltar. E Ele faz da mesma forma com a tua vida. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. Amém? Então, aprenda a ler a palavra de Deus e você vai começar a tratar melhor as pessoas. Vai conseguir enxergar melhor o teu próximo. Você vai conseguir ter amor pelas vidas. Amém? A Bíblia, ela é útil também para a educação na justiça. Versículo 16 ainda. Olha quantas coisas nós temos no versículo 16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é útil para a educação na justiça. Educação é treinamento, disciplina, instrução. Isso é o que significa a palavra educação. Mas a Bíblia nos fala que a Bíblia, toda a Escritura, ela é útil para a educação na justiça. E o que significa educação na justiça? Significa que nós vamos ser ensinados pela palavra a maneira certa de viver. Significa ser treinado naquilo que é reto. Significa praticar o que é reto. Ou seja, se educação significa treinamento, disciplina, instrução, então nós vamos ser ensinados, treinados a praticar o que é reto. Ou seja, a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos cultivar, nos aperfeiçoar
o caráter de Cristo. E como isso falta hoje? Como nós estamos vivendo dias onde as pessoas elas não querem ouvir sobre essas coisas. Elas querem ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, mas não uma palavra que confronta. A Bíblia está falando aqui que toda a Escritura ela é útil para a repreensão, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção e ela é útil para a educação na justiça. Que tipo de palavra você está querendo ouvir? Que tipo de palavra as pessoas estão querendo ouvir? O Senhor me chamou para ensinar a palavra dEle. Amém. E eu não vou negociar isto. Não vou negociar isto. Sabe por quê? Porque um dia eu quero olhar nos olhos do meu Senhor. E eu não quero ter do que me envergonhar quando Ele me perguntar o que eu fiz com o povo que Ele me confiou nas mãos. Eu quero falar para Ele, eu tentei ao máximo ensinar a Tua palavra, Senhor. Essa é a minha resposta, meus amados irmãos. Eu espero que você esteja entendendo o valor que a Bíblia tem para nós todos. Amém? E nós só vamos conseguir ter o caráter de Cristo, meus amados irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos revela. Ele nos convence. A Bíblia seria um livro qualquer, sem o Espírito Santo de Deus. Mas coloque os óculos do Espírito Santo. Então você poderá ler a Bíblia e Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai aí o Espírito Santo de Deus vai te mostrar algumas coisas que só Ele pode mostrar. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence que estamos errados, que a gente precisa mudar. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence que a nossa maneira de pensar está errado. Quantas vezes nós não pregamos que o amor de Deus Pai por nós é tamanho que Ele mandou o seu único Filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos estão perecendo por aí, por não entenderem, não terem a revelação de quem Jesus é? A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga revelação quando você for ler a palavra de Deus. Coloque os óculos do Espírito Santo e quando você for ler a Bíblia, e a Bíblia vai falar com você, a Bíblia vai transformar, a palavra de Deus vai transformar você através do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo nos transforma segundo a imagem de Cristo. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, nós todos somos transformados, diz a palavra aí, de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Amém? A obra do Espírito Santo na minha vida e na sua é essa. Ele nos transformar mais parecidos com o Senhor Jesus.
para que nós tenhamos o caráter de Jesus em nossas vidas. O caráter de Jesus é diferente do nosso. Com certeza. Por isso que nós precisamos ser mudados. Para ter o caráter dele em nossas vidas. Amém? Ser semelhante a Cristo é pensar, é falar e agir segundo a vontade de Deus. Isso é ter o caráter de Cristo. Então, nós devemos pensar. Às vezes, o nosso pensamento não bate com relação à palavra de Deus. E às vezes nós nem queremos saber da palavra de Deus, né? A gente quer... eu penso dessa forma, eu vou agir dessa forma, eu não quero mais saber de pensar conforme a palavra, né? Então, o Espírito Santo de Deus tem que vir, ele tem que mudar esse pensamento em nós. Por quê? Porque nós devemos ser semelhantes a Cristo. E ser semelhante a Cristo é pensar, é falar, é agir segundo a vontade de Deus. Quando isto ocorre, nós nos tornamos pessoas melhores. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Para que a gente se torne pessoas melhores. Porque depois da queda de Adão, meu irmão, a minha natureza e a sua é uma natureza humana caída. É uma natureza má, ímpia e perversa. Nós não sabemos decidir o que é bom para nossas vidas. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, e a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus te traga a revelação dessas palavras. Quando isso ocorre, nós nos tornamos pessoas melhores, mais amorosas, mais fiéis, mais alegres, mais bondosas, mais pacientes. Amém. E como nós precisamos dessas coisas, essas virtudes do caráter de Jesus, só o Espírito Santo de Deus pode dar para nós, incorporar no nosso ser, através da palavra de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer, crer e viver a palavra de Deus, colocar em prática. Amém? Amém. Permita que a sua mente e que a sua vida seja mudada pelo Senhor. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Deixe o Senhor mudar a tua vida, a tua mente, amém? E o último tópico dessa noite é: a Bíblia nos ensina e nos capacita para o serviço. Tá? No versículo 17 do nosso texto base de hoje. Hoje nós falamos sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Agora vamos finalizar falando do versículo 17, que diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos nós, meus amados irmãos, podemos ser homens e mulheres de Deus. No versículo 17, está falando que a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Bom, todos nós podemos ser homens e mulheres de Deus. Como? Estudando a palavra de Deus, obedecendo ao que ela diz, deixando que ela controle a nossa vida. Há pecados em nossas vidas que precisam ser
mudados, apagados. E isso só a palavra de Deus pode fazer através do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. E o que significa ser perfeito? Perfeito significa completo, boa forma, em bom estado. Não significa uma vida de perfeição, porque nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos com o Senhor Jesus na glória. Mas a palavra de Deus diz que nele tem aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Ele vai nos aperfeiçoando. Ser perfeito significa estar completo, em boa forma, em bom estado. Ou seja, estar adequado para uso, estar preparado. Isso me lembra um jogador de futebol, o reserva. Se o reserva não tiver em bom preparo físico, em boa forma, adequado para ser utilizado ali pelo seu treinador, ele vai entrar e não vai ajudar em nada. Quantas vezes nós queremos realizar a obra de Deus, mas nós não estamos em boa forma? Há pessoas que não estão prontos para serem utilizados, não estão em bom estado, estão quebrados, não estão adequados para o uso. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, a palavra de Deus ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. E é tudo isso, Timóteo, a fim de que você se torne um homem de Deus, perfeito, ou seja, que dê para usar. Tem muita gente por aí que tem a habilidade ou o dom de pregar, cantar, falar em público, mas que tem a vida completamente desgraçada, em pecado. Trai a esposa, e fica em fornicação com a sua namorada. Tem gente por aí dando profecia, na realidade são profetadas, porque são palavras da carne humana. Porque não tem vida. Aquele que quer ser perfeito, estar em boa forma para ser usado, ele tem que ser perfeito, ele tem que estar conforme a palavra, e isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Amém. Tem que estar adequado. Não é de qualquer jeito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, diz a palavra. Este perfeito tem o significado de estar adequado para uso, preparado e habilitado. Ou seja, a palavra de Deus fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Esse habilitado significa estar capacitado para fazer o serviço, para realizar o serviço, para realizar o chamado de Deus. Amém. Então não é de qualquer forma. Se Deus te chamou para ser um marido, uma esposa, um pai, então você tem que estar adequado, em bom estado. Você precisa estar capacitado por Deus para fazer essas coisas. Quando a gente fala ser utilizado, a gente sempre pensa em pastor, em ofício na igreja, mas um homem, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, também precisa dessas coisas, precisa estar adequado. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela nos equipa, ela nos capacita
para vivermos de maneira agradável a Deus, para realizarmos a obra da qual Deus nos chamou. Quanto melhor, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais capazes seremos de viver e de trabalhar para Deus. É a palavra de Deus que prepara o povo de Deus para realizar a obra de Deus. É somente pela palavra. Não tem outro caminho. Podemos nos tornar pessoas melhores, mesmo em tempos difíceis. Basta nós querermos, basta nós estarmos dispostos. Podemos nos tornar pessoas melhores, mesmo em tempos difíceis. Devemos nos separar do que é falso, daquilo que não nos traz vida, que não nos edifica. E dedicar-nos ao que é verdadeiro. E prosseguir no estudo da palavra de Deus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você nessa noite. Eu queria, nesse momento, orar com todos vocês. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai eterno, Senhor, nós acabamos de ministrar a Tua palavra, Senhor. E, meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor traga revelação, Senhor. Revelação, Senhor, concreta, meu Pai. Da palavra de Deus, do que é a palavra de Deus. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que essa palavra ela venha a nos moldar, Senhor, venha nos ensinar, nos corrigir, nos repreender, Senhor, nos corrigir, Senhor, ó Pai, e nos educar, Senhor, na justiça, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha a ser revelada em nós através do Teu Santo Espírito, para que nós venhamos a dar o verdadeiro valor para ela, Senhor. Muito, Senhor, tem desprezado a Tua palavra, Senhor. Mas que a nossa oração, Senhor, nessa noite, é para que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, e toque, Senhor, na Tua igreja, em todos aqueles que estiverem me ouvindo, e que eles, ó Pai, recebam revelação, ó Pai, concreta, real, sobre suas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu também intercedo, Senhor, por todos aqueles que estiverem desempregados, meu Pai. Por todos aqueles, Senhor, que estiverem doentes, meu Pai. Que eles recebam a cura, Senhor, sobre os seus físicos. Que eles recebam, Senhor, a porta do emprego aberta para, ó Deus, para que quando eles forem procurar emprego, eles possam, Senhor, achar, meu Deus. Prepara uma boa porta de emprego para o meu querido irmão, para a minha querida irmã, Senhor. Cura, Senhor, de toda enfermidade, Senhor. E, ó Deus, traga alegria, Senhor, para aquele que estiver triste, depressivo nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, troca, Senhor, o espírito de tristeza por óleo de alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Até domingo.
no culto da família, se assim o Senhor nos permitir. Amo todos vocês. Deus abençoe.